I had been with Arnold since I was 21. I had gone straight from my parents to him. I got separated and I found myself in my mid-50s thinking like, okay, what do I do now? Where am I going? Who am I? Maria Shriver, a ex-mulher de Arnold Schwarzenegger, era amada por muitos. Agora, após anos de sofrimento, está pronta para falar abertamente sobre a provação que abalou a sua vida. Qual é a verdade sombria por detrás do escândalo que destruiu o seu casamento? E como é que ela encontrou forças para seguir em frente? Junte-se a nós para desvendar o casamento destruído de Maria Shriver, uma história de amor que cativou muitos. Maria Shriver e Arnold Schwarzenegger começaram a sua viagem romântica de uma forma que faz lembrar um filme de Hollywood. O seu relacionamento foi marcado por amor, conquistas e obstáculos. Em 1977, Maria Shriver, uma jornalista de renome da família Kennedy, cruzou-se com Arnold Schwarzenegger, um culturista que vivia uma fama repentina. Conheceram-se num evento de tênis beneficente organizado pelo jornalista Tom Brokaw. Maria, com 21 anos, era vibrante e estava a conquistar reconhecimento no jornalismo. Arnold, de 30 anos, já era bem-sucedido no culturismo e destacava-se pelo seu jeito encantador e pelo seu inconfundível sotaque austríaco. Quando se conheceram, vivia-se um ambiente de descontração, mas também uma forte atração magnética entre eles. Maria viu-se cativada pela personalidade audaciosa de Arnold e pela sua determinação em se destacar em mais do que apenas o mundo do culturismo. Da mesma forma, Arnold ficou intrigado com o intelecto apurado de Maria, a sua elegância e o seu forte envolvimento nas áreas da política e dos mídia. Maria e Arnold iniciaram um relacionamento amoroso após se terem conhecido. O seu amor continuou a florescer, apesar das suas origens contrastantes. Maria vinha de uma família política proeminente, enquanto Arnold era originário de uma pequena cidade austríaca. Enquanto Arnold fazia a transição do culturismo para a representação, Maria manteve-se ao seu lado, oferecendo um apoio inabalável às suas aspirações. Em contrapartida, Arnold respeitava muito o empenho de Maria na sua carreira no jornalismo. O seu relacionamento enfrentou desafios ocasionais. Arnold estava a ter sucesso na sua carreira de ator, o que o levava a viajar frequentemente para as filmagens. Enquanto isso, Maria estava totalmente imersa na sua carreira de jornalista, constantemente em movimento a cobrir eventos importantes. Apesar das suas agendas preenchidas, conseguíamos priorizar o relacionamento? O amor entre eles era profundo e continuou a florescer com o passar do tempo. Arnold finalmente pediu Maria em casamento após quase uma década de namoro. O casamento realizou-se a 26 de abril de 1986, na Igreja de São Francisco Xavier, em Hyannis, Massachusetts, numa cerimônia suntuosa. Personalidades importantes da família Kennedy, bem como celebridades de Hollywood, prestigiaram o evento com as suas presenças. A união do casal foi vista como uma combinação perfeita de duas esferas influentes: a indústria do entretenimento e o mundo da política. Maria manteve-se fiel ao seu papel de repórter, enquanto Arnold se dedicou a melhorar a sua carreira de ator, conquistando papéis principais em filmes de grande sucesso como O Exterminador Implacável, Predador e O Vingador do Futuro. Maria e Arnold receberam com alegria 4 filhos que trouxeram felicidade e carinho para a sua casa. A sua filha mais velha, Katherine Schwarzenegger, nasceu a 13 de dezembro de 2099. Seguiu posteriormente uma carreira como escritora e casou com o ator Chris Pratt. A sua segunda filha, Christina Schwarzenegger, nasceu a 23 de julho de 1991 e demonstrou inclinação para a produção e causas sociais. O seu terceiro filho, Patrick Schwarzenegger, nasceu a 18 de setembro de 1993. Decidiu seguir uma carreira na indústria do entretenimento, tal como o seu pai. O mais novo do casal, Christopher Schwarzenegger, nasceu a 27 de setembro de 1997. Apesar de ser oriundo de uma família conhecida, Christopher conseguiu manter um perfil discreto. Maria e Arnold sempre se dedicaram a incutir fortes valores morais nos filhos. Conseguiram conciliar empregos exigentes com momentos de qualidade com a família, criando um ambiente seguro e afetuoso para o crescimento dos filhos. O casal era acarinhado por muitos, e a família, ainda mais. Mas como eram as suas vidas antes de se conhecerem? Como eram as suas respectivas carreiras? A vida de propósito e realizações de Maria Shriver. Maria Shriver viveu uma vida com propósito, demonstrando dedicação e alcançando sucesso ao longo do caminho.
Nascida na conceituada família Kennedy e destacando-se posteriormente no jornalismo e no ativismo, Maria Owings Shriver tem sido consistentemente uma figura impactante e influente. O seu percurso é marcado pela diligência, entusiasmo e um profundo desejo de promover mudanças positivas em todo o mundo. Maria Owings Shriver nasceu a 6 de novembro de 1955, na cidade de Chicago, estado do Illinois. Ela vem de uma proeminente dinastia política, os Kennedy, dos Estados Unidos. A sua mãe, Eunice Kennedy Shriver, era irmã do presidente John F. Kennedy e foi a visionária por detrás da criação das Olimpíadas Especiais. O pai de Maria, o sargento Shriver, foi um estadista e embaixador que desempenhou um papel fundamental na criação do Corpo da Paz. Na minha vida, cresci num lar católico bastante rigoroso e penso que, durante a infância, Maria foi exposta a conversas sobre política, envolvimento comunitário e liderança. A sua família ensinou-a sobre a importância de contribuir para a sociedade. Ela cresceu num ambiente onde servir o público não só era encorajado, como também exigido. Isso influenciou-a profundamente, moldando as suas aspirações e levando-a a seguir uma carreira no jornalismo e no ativismo. Maria estudou na Westland Middle School antes de se transferir para a Stone Ridge School of the Sacred Heart em Bethesda, Maryland. Após concluir o ensino secundário, frequentou o ensino superior na Universidade de Georgetown. Ao concluir os seus estudos em 1977, obteve o grau de bacharel em artes em estudos americanos. O conhecimento adquirido durante a sua formação influenciou profundamente a sua perspectiva sobre a história, a política e os mídia. Maria iniciou a sua carreira jornalística logo após se ter licenciado na Universidade de Georgetown. Iniciou o seu percurso profissional como escritora e produtora na KYBW-TV em Filadélfia, adquirindo uma valiosa experiência em reportagem e criação de notícias. A sua curiosidade inata, intelecto e talento para construir relacionamentos destacaram-na na área. Em 1983, Maria mudou de carreira para a CBS, onde desempenhou as funções de co-âncora do CBS Morning News. Esta mudança permitiu-lhe abordar uma variedade de temas importantes, desde a política às questões sociais. A reputação de Maria foi construída com base na sua capacidade em formular perguntas desafiantes com uma combinação de empatia e intelecto. A sua passagem pela CBS projetou-a para o estrelato como uma jornalista respeitada. Maria juntou-se à NBC News em 1986. Após a sua passagem pela CBS, assumiu o cargo de correspondente do Dateline NBC, um programa de grande audiência. Durante este período, cobriu eventos importantes tanto a nível local como global, como eleições, ativismo e entrevistas de alto nível com figuras proeminentes. A carreira jornalística de Maria foi impulsionada pelo seu forte desejo de partilhar histórias de pessoas. Ela focou-se em temas importantes como a pobreza, a saúde mental e a igualdade de gênero. As suas obras literárias giravam principalmente em torno de temas como o autoaperfeiçoamento, a força e a capacidade de assumir o controle da própria vida. Entre as suas várias publicações, destaca-se o livro 10 lições de vida que aprendi tarde demais, de 2000, no qual partilhou a sabedoria adquirida ao longo do seu percurso. Arnold, marido de Maria, foi um ator e culturista de renome antes de ingressar na política e, posteriormente, servir como governador da Califórnia a partir de 2003. Durante o seu mandato como primeira-dama da Califórnia, Maria defendeu importantes causas sociais na sua plataforma pública. Implementou diversos projetos com o objetivo de promover a educação, capacitar as mulheres e sensibilizar para a saúde. Uma das suas conquistas mais significativas foi a iniciativa We Connect, criada para ajudar as famílias carenciadas a obter serviços essenciais como a saúde e a educação. A Maria foi fundamental para chamar a atenção para a doença de Alzheimer. Quando o seu pai, o sargento Shriver, foi diagnosticado com a doença, esta afetou-a profundamente. Tornou-se uma figura proeminente na defesa da causa do Alzheimer, dedicando os seus esforços ao avanço da investigação, ao apoio às famílias e ao combate aos estereótipos associados à doença. Após o término do seu mandato como primeira-dama da Califórnia, em 2011, Maria manteve-se ativa nas áreas do jornalismo e do ativismo. Em 2013, regressou à NBC News como âncora de destaque, concentrando-se em temas relacionados com questões femininas e transformação social.
Em 2018, fundou o Women's Alzheimer's Movement, uma organização de solidariedade orientada para o apoio à investigação sobre as formas singulares como o Alzheimer afeta as mulheres em comparação com os homens. Os seus esforços nesta área têm sido pioneiros, conquistando um maior reconhecimento para a doença e os seus impactos nas famílias. A Maria sempre apoiou a sensibilização para a saúde mental. Ela enfatizou a importância do bem-estar mental e esforçou-se por aumentar a disponibilidade de recursos de saúde mental para um público mais vasto. Teve um impacto significativo nas áreas dos mídia, serviço público e sensibilização para a saúde. Através da sua dedicação e paixão, ela motivou inúmeras pessoas a acreditarem que tem o poder de fazer a diferença no mundo. Arnold Schwarzenegger, do culturismo a Hollywood e à política. Arnold Schwarzenegger nasceu em Thal, na Áustria, a 30 de julho de 1947. O seu interesse pelo fitness e pelo treino de força começou ainda jovem. Aos 15 anos, começou a concentrar-se no levantamento de pesos e, aos 20, tornou-se a pessoa mais jovem a conquistar o título de senhor. Universe em 1967. Esta vitória marcou o início da sua bem-sucedida carreira no culturismo. Arnold ascendeu à proeminência no mundo do culturismo, conquistando a vitória na prestigiada competição Mr. Olympia um total de 7 vezes, de 1970 a 1980. Graças à sua impressionante forma física, rotina de exercício rigorosa e jeito cativante, tornou-se o fisiculturista mais conceituado da sua época. Os seus triunfos na área abriram-lhe caminho para procurar, com ousadia, aspirações ainda maiores. Arnold mudou-se para os Estados Unidos em 1968 com o sonho de se ingrar em Hollywood. No entanto, a sua incursão inicial na representação revelou-se desafiante. O seu forte sotaque austríaco, o físico atlético e a falta de familiaridade com o panorama do entretenimento americano impediram-no de conseguir papéis importantes. Em 1977, experimentou um grande avanço na sua carreira ao aparecer em Pumping Iron, um filme que retratava o mundo do culturismo profissional. Através deste documentário, conseguiu demonstrar o seu carisma e alcançar um público maior. A sua entrada no mundo da representação aconteceu em 1982 com o filme Conan, ou Barbaro, onde interpretou um poderoso lutador. O filme foi bem recebido e catapultou Arnold para o estrelato como herói de ação. Em 1984, interpretou o papel principal em Exterminador Implacável, um filme de ficção científica realizado por James Cameron. A sua interpretação do implacável assassino ciborgue tornou-se lendária e o filme alcançou imensa popularidade. A frase "Eu voltarei" tornou-se amplamente reconhecida como uma das frases de efeito mais icônicas do cinema. Após o triunfo de O Exterminador Implacável, Arnold consolidou a sua posição como uma estrela de ação de destaque. Nas décadas de 1990 e início de 2000, manteve o seu estatuto de ator principal, participando em vários filmes de sucesso e demonstrando a sua versatilidade e talento. Arnold transitava com mestria entre performances repletas de ação e papéis cômicos, evidenciando a sua capacidade em entreter o público com narrativas diversas. Depois de alcançar imenso sucesso na indústria do entretenimento, Arnold aventurou-se no mundo da política. Numa eleição de revogação de mandato realizada a 7 de outubro de 2003, foi escolhido como governador da Califórnia. Obtendo apoio principalmente daqueles que o viam como uma figura transformadora, Arnold saiu vitorioso como membro do Partido Republicano. Durante o seu mandato como governador, as principais prioridades de Arnold incluíram a proteção do ambiente, a revitalização da economia e a transformação do sistema de saúde. Um dos seus notáveis sucessos foi a promulgação de legislação para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, posicionando a Califórnia na vanguarda das iniciativas ambientais. Além disso, dedicou esforços para melhorar tanto as infraestruturas do estado como as oportunidades educacionais. Conquistou o seu segundo mandato em 2006 e ocupou o cargo até 3 de janeiro de 2011. Ao longo do seu mandato, enfrentou triunfos e obstáculos, nomeadamente ao lidar com as dificuldades financeiras do Estado. Apesar das críticas ocasionais, Arnold manteve a sua popularidade e dedicou-se a melhorar o bem-estar dos californianos. Após se retirar da política, Arnold continuou a trabalhar na esfera pública. Regressou ao mundo do entretenimento, protagonizando filmes como a franquia Os Mercenários e Exterminador Implacável, Destino Sombrio,
2019. Além disso, dedicou-se à promoção da atividade física, à sensibilização para as alterações climáticas e à participação em iniciativas filantrópicas. Arnold ascendeu ao cargo de governador e a sua mulher ao de primeira-dama. Mas o que destruiu o seu casamento? O que desencadeou a catastrófica série de acontecimentos? Um escândalo que abalou a família Arnold. Arnold Schwarzenegger viveu uma vida muito pública, desde os seus tempos de culturista até a sua carreira em Hollywood e na política. Muitos admiravam-no pelas suas conquistas, pelo seu sucesso e pela sua família unida. Tudo parecia estar a escorrer bem até que uma bomba explodiu. Foi revelado que Arnold tinha uma relação romântica com Mildred Baina, a governanta da família, que resultou no nascimento de uma criança. Este caso secreto permaneceu oculto durante muito tempo, mas quando a verdade veio ao de cima, causou grande turbulência no seu casamento com Maria Shriver e deixou o público incrédulo. Mildred Baina trabalhava para Arnold e Maria há mais de 2 décadas. Era uma funcionária dedicada que tratava das tarefas domésticas, preparava as refeições e ajudava a criar os filhos. Com o passar do tempo, Arnold e Mildred foram se aproximando e a relação profissional evoluiu para um romance. As verdadeiras origens da ligação entre eles estão envoltas em mistério. No entanto, acredita-se que tenha florescido no final da década de 1990. Durante este período, Arnold era uma figura proeminente na indústria dos filmes de ação, reconhecido pelos seus papéis em sucessos de bilheteira como O Exterminador Implacável 2 e O Vingador do Futuro. Paralelamente à sua bem-sucedida carreira de ator, considerava também uma transição para a política, alimentando aspirações de se candidatar ao cargo de governador. Entretanto, Maria estava totalmente imersa na sua profissão de jornalista, ocupando cargos como repórter e pivô na NBC News. Embora Arnold fosse visto publicamente como um homem de família dedicado, ele, na verdade, mantinha um caso clandestino com Mildred, enquanto ainda estava casado com Maria. O seu relacionamento secreto passou despercebido durante vários anos, e ninguém fazia a mínima ideia de que algo fora do normal se passava em sua casa. Mildred Baina deu as boas-vindas ao seu filho Joseph Baina a 2 de outubro de 1997. Quase na mesma altura, Arnold Schwarzenegger também recebia com alegria o seu filho mais novo, Christopher Schwarzenegger. Arnold manteve em segredo a paternidade de Joseph durante muito tempo, mas, à medida que Joseph foi crescendo, as pessoas que o rodeavam começaram a notar as semelhanças físicas entre eles. Joseph tinha as mesmas características faciais, porte atlético, e até imitava alguns dos comportamentos de Arnold. Mesmo assim, o facto de Arnold ser o pai de Joseph permaneceu oculto ao público. Mildred continuava empregada na casa, enquanto Maria permanecia alheia ao fato de o marido ter um filho com a criada. Joseph foi criado pela mãe e, apesar da ajuda financeira clandestina de Arnold, nunca revelou a sua verdadeira paternidade a ninguém, nem mesmo aos seus familiares. A verdade oculta acabaria por vir ao de cima. No início de 2011, Maria começou a ter suspeitas. Observou as crescentes semelhanças entre Arnold e Joseph, o que a levou a procurar Mildred em busca de respostas. Mildred admitiu a Maria que Arnold era de fato o pai biológico de Joseph. Maria ficou chocada com a notícia e decidiu falar com Arnold. Finalmente confessou que a tinha traído e que tinha um filho com outra pessoa. A Maria ficou devastada. Durante anos, foi uma companheira leal de Arnold, oferecendo o seu apoio durante a sua passagem por Hollywood e o seu mandato como governador da Califórnia. A revelação da sua traição foi insuportável, levando Maria a abandonar a sua residência em Brentwood, na Califórnia. Arnold e Maria tornaram pública a sua decisão de se separarem a 9 de maio de 2011. Uma semana depois, a 16 de maio, Arnold admitiu ser pai de uma criança com Mildred. A revelação chocante tornou-se logo o assunto do momento, atraindo a atenção de pessoas de todo o mundo, incluindo admiradores, políticos e figuras do showbiz. Maria, conhecida pela sua elegância e compostura, enfrentou a crise com resiliência. Apesar do seu profundo sofrimento emocional, ela deu prioridade a proteger os seus filhos do caos mediático. Em contraste, Arnold suportou um escrutínio severo, mas assumiu a responsabilidade pelo seu comportamento publicamente. Reconheceu o seu grave erro e expressou remorso pelo sofrimento que infligiu à sua família. Apesar do escândalo, Arnold continuou a trabalhar em Hollywood e dedicou-se a causas de beneficência, especialmente as relacionadas com o ambiente e a boa forma física. Além disso, manteve contato com todos os seus filhos, incluindo Joseph. O fim de um casamento,
Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver foram um casal famoso nos Estados Unidos. Apesar de estarem casados há 25 anos, a sua relação desmoronou, causando muita dor. O público ficou surpreendido com o anúncio da separação, mas a verdadeira causa da ruptura foi inesperada. O envolvimento de Arnold com a governanta foi o principal fator para o fim do casamento. Havia obstáculos adicionais no seu casamento que, em última análise, contribuíram para a decisão de se separarem. As suas personalidades e estilos de vida contrastantes representaram um desafio significativo. Maria, oriunda da prestigiada família Kennedy, conhecida pelo seu engajamento político e pelo seu compromisso com o serviço público, prezava a privacidade, a tradição e os fortes laços emocionais. Ao contrário disto, Arnold, uma celebridade que construiu a sua própria carreira e alcançou a fama graças à sua inabalável autoconfiança e ambição, deu prioridade ao culturismo, à indústria do entretenimento e, eventualmente, a uma incursão na política, o que resultou em longos períodos de ausência de casa. Estas disparidades geraram atritos no relacionamento com o passar do tempo. A carreira política de Arnold representou um desafio para o casamento. Tomou a decisão de deixar o seu emprego de jornalista na NBC News para cumprir os seus deveres como primeira-dama da Califórnia. Apesar de parecerem unidos em público, circularam rumores sobre a tensão provocada pelas diferenças políticas e pelas pressões da vida pública na sua relação. Maria manteve-se dedicada ao seu relacionamento, apesar dos desentendimentos com Arnold. No entanto, tudo mudou quando descobriu o filho secreto de Arnold com a governanta, Mildred Baina. Maria confrontou Arnold, que confessou a mentira. A desilusão revelou-se insuportável para ela, levando-a a tomar a decisão de partir. A decisão de terminar a relação foi tornada pública. Maria apresentou o pedido de divórcio no mesmo ano, alegando que as diferenças eram irreconciliáveis. O processo de divórcio foi longo e complexo, principalmente no que diz respeito à partilha de bens e às finanças. A imensa fortuna do casal, avaliada em centenas de milhões, fez com que as equipas jurídicas de Arnold e Maria dedicassem anos à resolução de cada detalhe. Ambos os pais permaneceram ativamente presentes na vida dos filhos durante a separação, enfatizando a importância da coparentalidade para evitar qualquer impacto negativo na dinâmica familiar. Após 10 anos de trâmites legais, o divórcio foi finalizado em dezembro de 2021. Apesar dos desafios, mantiveram uma relação amigável pelo bem-estar dos filhos. O casamento perfeito pode ter chegado ao fim, mas as suas vidas não. Como ficaram após a separação? Como é que afetou a vida dos filhos? A vida após a separação. O fim do casamento de 25 anos de Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver teve um efeito cascata que ultrapassou apenas o próprio casal. Os seus 4 filhos, Catherine, Christina, Patrick e Christopher, tiveram de lidar com as consequências da separação dos pais. O divórcio também teve um impacto profundo em Arnold e Maria individualmente, influenciando as suas vidas pessoais, profissões e perspectivas de relacionamentos futuros. Apesar da natureza difícil da separação, todos os membros da família conseguiram encontrar um caminho para seguir em frente. Catherine, a filha mais velha, tinha 21 anos quando os pais decidiram separar-se em 2011. Sendo uma jovem adulta, compreendia as complexidades das relações, mas isso não diminuiu a dor da situação. Sentiu-se profundamente magoada pelas ações do pai e, durante um período, manteve-se afastada dele. Com o passar do tempo, concentrou-se no seu crescimento pessoal, consolidando-se como uma autora de sucesso e uma figura influente no mundo do lifestyle. Em 2019, casou com o ator Chris Pratt e constituiu a sua própria família. Quando Christina tinha 19 anos, teve dificuldades em lidar com as consequências emocionais do divórcio dos pais. Por ser muito próxima de ambos, achou doloroso presenciar o fim da relação de ambos. Acho que comecei a sentir que tinha liberdade ou permissão quando o meu casamento acabou, disse. Tal como a mãe, apaixonou-se por mídia e questões sociais. Isto levou-a a seguir uma carreira em jornalismo e produção, onde trabalhou em iniciativas que promoviam o empoderamento feminino e a consciencialização para a saúde mental. Patrick tinha apenas 17 anos quando foi revelado que a sua família estava envolvida num escândalo. Apesar de já ter conquistado reconhecimento nas áreas de modelo e representação, a atenção pública gerada pelo escândalo foi inesperada para si. Embora estivesse perturbado com a situação, decidiu apoiar os seus pais e manter-se próximo dos seus irmãos e irmãs.
Com o passar do tempo, persistiu na sua carreira em Hollywood e estabeleceu os seus próprios negócios, demonstrando a sua capacidade de prosperar independentemente da influência do pai. Christopher, o mais novo da família com apenas 13 anos, foi o menos exposto ao frenesim mediático em torno do divórcio. Apesar disso, a separação ainda o afetou significativamente. À medida que foi crescendo, manteve fortes laços com a mãe e os irmãos. Ao contrário dos seus irmãos e irmãs mais velhos, optou por evitar os holofotes e concentrar-se nos estudos e no aperfeiçoamento pessoal. Um dos maiores obstáculos enfrentados pelos filhos foi a descoberta do seu meio-irmão, Joseph Boehner, que era diferente dos outros filhos de Arnold. A revelação causou tensão na dinâmica familiar. Arnold assumiu a responsabilidade e trabalhou para fortalecer o vínculo com Joseph, mas Maria e os filhos precisaram de tempo para assimilar a nova informação. Inicialmente, Joseph não foi totalmente aceite pelos meios-irmãos, mas acabou por estabelecer uma relação com Arnold e partilhar os seus interesses por culturismo e representação. Após a separação, Maria Shriver dedicou-se a reconstruir a sua vida. Voltou a mergulhar no jornalismo, criando documentários, escrevendo literatura e proferindo palestras sobre o empoderamento e a força feminina. Dedicou-se também à investigação sobre Alzheimer, uma causa pela qual se preocupava profundamente devido à luta do pai contra a doença. Maria manteve um forte vínculo com os seus filhos e dedicou tempo para os ajudar nos seus projetos profissionais e pessoais. Embora preferisse manter a sua vida pessoal longe dos holofotes, fazia aparições públicas esporádicas com amigos e potenciais parceiros românticos. Ainda assim, Maria priorizava a sua autonomia e o aperfeiçoamento pessoal, em vez de procurar um novo relacionamento sério. Fora de Hollywood, Arnold continuou envolvida em trabalhos de caridade, principalmente nas áreas de causas ambientais, promoção da boa forma física e apoio a veteranos. Assumiu a responsabilidade de ser uma figura paternal para todos os seus filhos, incluindo Joseph. Com o passar do tempo, desenvolveu um forte vínculo com Joseph, orientando-o nas áreas do culturismo e da representação. Embora tenha demorado algum tempo para que os seus outros filhos se reconciliassem com ele, Arnold esforçou-se por cultivar também estas relações. Apesar do divórcio difícil, Arnold e Maria deram prioridade aos filhos. Mantiveram uma imagem pública respeitosa e trabalharam em conjunto para educar os filhos da melhor forma possível. Mesmo afetados pelo divórcio, os filhos conseguiram trilhar os seus próprios caminhos e destacar-se nas suas carreiras profissionais. O amor inabalável de Arnold por Maria. Mesmo com o passar do tempo e o fim do casamento, Arnold Schwarzenegger ainda nutre um forte afeto por Maria Shriver. O início do seu relacionamento, na década de 1970, foi marcado por emoções intensas, incluindo paixão, adoração e um laço profundo. Apesar dos erros que provocaram a separação, Arnold declarou abertamente a sua admiração e carinho por Maria, demonstrando que certos sentimentos perduram independentemente das circunstâncias. Mesmo após o término oficial, Arnold continuou a demonstrar afeto por Maria. Falava frequentemente sobre a importância dela na sua vida e expressava gratidão pelo tempo que passaram juntos. Elogiou-a por ser uma mãe extraordinária, uma pessoa resiliente e uma figura essencial na sua vida. Maria optou por seguir em frente, dedicando-se à sua carreira, a atividades de caridade e ao aperfeiçoamento pessoal. Apesar de a relação amorosa não ter sido reatada, Arnold continuou a respeitar as decisões dela. Sempre elogiou as suas conquistas e reconheceu a importância da sua presença na sua vida. Ao longo dos anos, mantiveram um forte laço de amizade, sobretudo pelo bem-estar dos filhos. Participavam ativamente nas reuniões familiares como uma frente unida, demonstrando que a ligação entre ambos persistia apesar do divórcio. Arnold optou por não voltar a casar e, embora tenha saído com outras pessoas, nunca encontrou uma ligação que se comparasse à que tinha com Maria. Joseph Boehner, abraçando a sua identidade. Joseph Boehner, nascido a 2 de outubro de 1997, é filho de Mildred Boehner, que trabalhou como governanta para a família de Arnold Schwarzenegger durante muitos anos. Ao crescer, Joseph não sabia que o famoso ator e ex-governador era o seu pai. Criado pela mãe na Califórnia, teve uma infância tranquila e reservada. À medida que foi crescendo, a sua impressionante semelhança com Arnold Schwarzenegger tornou-se inegável, o que levou à revelação da verdade em 2011. A vida de Joseph sofreu uma súbita transformação após a notícia da sua paternidade ter vindo a público. A revelação não só surpreendeu a sua família, como também foi notícia em todo o mundo.
Apesar das dificuldades que se seguiram, Joseph optou por se concentrar no seu crescimento pessoal, em vez de se lamentar pelas circunstâncias da sua educação. Manteve um forte vínculo com a sua mãe trabalhadora e, com o tempo, criou um laço com Arnold. Arnold assumiu a responsabilidade pelo seu comportamento e acabou por desenvolver uma forte relação com Joseph. Ofereceu ajuda financeira, mas, mais importante, serviu de guia e figura paterna. O entusiasmo mútuo pelo fitness e pelo culturismo uniu-os. Influenciado pela carreira excepcional do pai, Joseph interessou-se pelo levantamento de pesos e emulou Arnold Schwarzenegger, desenvolvendo um físico poderoso e musculado. À medida que foi amadurecendo, Joseph seguiu os passos do pai e explorou a carreira de ator. Dedicou-se a treinar rigorosamente, frequentando workshops de representação e conseguindo papéis em filmes mais pequenos. Apesar de ter laços genéticos com Schwarzenegger, decidiu seguir a carreira de ator sem usar o famoso apelido do pai, procurando construir a sua própria identidade. Estava determinado a alcançar o sucesso na indústria baseado unicamente no seu talento, em vez de se aproveitar da fama do pai. Joseph começou a utilizar as redes sociais para documentar o seu progresso na área da saúde e motivar outras pessoas, para além do seu trabalho como ator e culturista. Muitos fãs repararam na sua semelhança com Arnold Schwarzenegger e admiraram a sua determinação. Apesar da atenção, Joseph manteve-se modesto e manteve o foco nas suas aspirações pessoais. Joseph enfrentou situações desafiantes na sua juventude, mas encarou a vida em segurança. Criou um forte laço com Arnold e demonstrou admiração por Maria Shriver e pelos seus filhos. Mesmo sendo um processo gradual, manteve-se otimista, trabalhando arduamente e evoluindo pessoalmente. O relacionamento de Arnold e Maria teve muitos altos e baixos, incluindo o fim do casamento e a separação. Mas é incrível como ambos, mesmo separados, amam e apoiam os seus filhos incondicionalmente. Além disso, as respectivas carreiras demonstram o quão comprometidos estão com o mundo, consigo próprios e com os seus filhos. Se gostou deste vídeo, faça like, subscreva o canal e clique no próximo vídeo que aparecerá no seu ecrã.